Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura, sobre um dos maiores livros da literatura portuguesa contemporânea. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Essa semana completam 10 anos da morte do José Saramago, um dos maiores autores portugueses e o primeiro autor de língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel da Literatura. Então, vamos falar hoje sobre aquele que talvez seja o seu livro mais conhecido, que é Ensaio sobre a Cegueira. Ensaio sobre a Cegueira foi publicado em 1995 e é um livro que se interliga a duas outras obras do autor, porque tem temáticas e formas de se contar a história um pouco semelhantes, que são Ensaio sobre a Lucidez e As Intermitências da Morte. Esses livros eles têm alguma relação porque nos três acontece um fato inusitado, um fato até mesmo de natureza mística, e esse fato acaba gerando consequências na sociedade e o Saramago vai, através da história, mostrar essas consequências. Aqui em Ensaio sobre a Cegueira, esse fato inusitado que acontece é uma epidemia de cegueira. As pessoas do nada começam a ficar cegas. Só que não é uma cegueira de trevas, como a gente associa à cegueira normal. Aqui é uma espécie de cegueira branca leitosa, ou seja, a pessoa vai enxergar apenas na cor branca, que é uma cor que está associada a alguma ideia de claridade, de luz, e não a ideia do escuro, das trevas. Então, a própria perspectiva do que é essa cegueira já começa de uma forma um tanto quanto diferente da concepção que a gente tem, né, do que é ser cego. Um impacto social e até individual dessa cegueira vai se dar em cima da ética das ações das pessoas. A gente pode refletir, antes de falar do enredo, sobre como são, quais são as origens desses impactos. A primeira origem desses impactos se dá pela inexistência de instituições como o Poder Judiciário, como polícia, como a segurança pública, ou seja, as instituições do poder público que fazem as leis, as normas e as regras prevalecerem. Com a cegueira, toda essa estrutura burocrática ela para de cessar. Então, as pessoas não têm mais um medo da prisão, o medo de sofrer alguma punição pelo Estado, de infringirem alguma lei, alguma norma imposta pelo Estado. Então, o que vai passar a prevalecer vai ser a lei do mais forte. Ou seja, a manutenção de conceitos como justiça, de certo e de errado, se perde. E o que vai valer é aquele que conseguir deter o poder, aquele que for mais forte que o outro e puder subjugar o outro. Um outro aspecto que influencia nessa ética humana é com relação à escassez de recursos. Com a cegueira, toda a conjunção de trabalho, toda a capacidade produtiva se perde. As pessoas não têm mais nenhuma noção do que fazer, de como trabalhar, de como serem produtivas, então os recursos disponíveis aos poucos vão se esgotando. E aí a gente vai ter um impacto primordial em cima da comida. Então, a luta pela comida acaba virando a luta pela própria sobrevivência, onde mais uma vez a gente vai ter a lei do mais forte, ou seja, o ser humano posto diante de uma situação onde haja privação de recursos, principalmente de alimentos, isso acaba levando também para um estado de barbárie. Uma outra relação dessa cegueira em cima dessa ética humana é com relação a um impacto individual que a cegueira causa. Por estar cego, a pessoa não está enxergando o que acontece à sua volta. Então isso acaba gerando uma certa noção de impessoalidade com relação às consequências das suas ações. A gente vai ver ao longo do livro homicídios, estupros, e esses atos
imorais, violentos, eles acabam causando um impacto menor em quem os pratica, porque existe uma impessoalidade. A cegueira impede a pessoa de ver o que está acontecendo. Ela não vê, por exemplo, corpos mortos em volta, não vê o sangue, não vê a expressão de dor, o sofrimento, nem nada disso. Da mesma forma, a consciência de que os outros não estão havendo gera uma espécie de liberdade para cometer crimes, porque ele não pode ser imputado, ninguém sabe quem cometeu o crime, qual a expressão de quem cometeu um crime. Então isso também criaria uma noção de que não existe, não vai existir punição. Então cometer algo errado vai passar impune e o senso de ética se perde com isso. Então a gente já tem uma noção de alguns elementos que o José Saramago vai trabalhar sobre como a cegueira vai impactar nas pessoas. Então agora vamos falar um pouco sobre o enredo. A história começa com o primeiro homem a ficar cego. Ele está dirigindo, do nada ele perde a visão e por perder a visão acaba gerando um acidente e acaba causando um transtorno no trânsito. O José Saramago, então, ele já nos lança de cara um caso em que um homem fica cego e a cegueira já causa algum problema ali pequeno no local onde ele está. E ele é socorrido por um homem que, na verdade, está interessado em roubar o seu carro, porque como ele não enxerga, não vai poder descrever a feição de quem roubou. Então, a gente já tem de cara um caso em como a ética já começa a se quebrar a partir desse primeiro cego. Esse primeiro cego vai ser atendido por um médico, e esse médico acaba também ficando cego, e ele constata que trata-se de uma epidemia. E aos poucos, as pessoas nesse país, nessa cidade, a sociedade, o Saramago não diz onde a história se passa, então aos poucos a epidemia vai se alastrando e as pessoas vão ficando cegas. E o governo então toma uma medida de confinar os cegos no manicômio para tentar conter o alastramento dessa epidemia. Então esse médico cego vai ser levado e a esposa dele fala que está cega. Só que ela não está cega, ela é a única personagem de toda a história que consegue enxergar e ela é a personagem principal da história. Então ela, junto com seu marido, são levados para dentro de um manicômio. Da porta do manicômio para dentro não existem regras, cada um por si. E da porta para fora há uma guarita com soldados para impedir que os cegos saiam. E o governo deixa uma caixa de alimentos para que as pessoas ali internadas possam sobreviver. O médico e a sua esposa chegam no local, começam a interagir com outras pessoas. Então aí a gente vai começar a ser construído um núcleo de personagens, porque o José Saramago, na verdade, apesar da mulher do médico ser a personagem principal, ele nos conduz a história através desse grupo. E ninguém no livro tem nome, todos são chamados por alguma característica. O médico, a mulher do médico, o homem da venda preta, o garoto estrábico, ou seja, ele trabalha até mesmo a falta de individualidade das pessoas, não colocando nome nos personagens, apenas características que especificam, mas não uma identidade em si. Eles então convivem dentro desse manicômio até que um dia chega um grupo de cegos que possuem uma arma de fogo. E por possuir uma arma de fogo, eles conseguem impor as suas vontades em cima dos outros. Eles começam a monopolizar os alimentos, pegando todos para si, e também começam a exigir que os outros façam alguma coisa para eles. Isso inclui o estupro. Esse grupo de cegos armados então começa a estuprar as mulheres, e essa relação de violência vai se perpetuando até que um dia as mulheres se juntam e matam esses homens. Então começa a haver, a chegada de comida começa a ser interrompida e os internos vão para fora para tentar entender o que está acontecendo. E ao chegar na porta, eles já percebem que não existe mais soldado dentro da guarita, então não existe mais vigilância no manicômio. E eles vão seguindo, eles saem do manicômio, voltam para a cidade, então eles vão constatar que a epidemia de cegueira se tornou generalizada, todos estão cegos. Então, daí em diante vai começar
uma luta pela sobrevivência dentro dessa cidade. E um dos pontos mais fortes é justamente quando a mulher do médico, que ainda enxerga, vai dentro de um mercado procurar comida, acha uma porta onde fechada onde havia comida e todos os outros cegos vão atrás dela. É uma cena, inclusive, bastante forte, como todo livro é bastante forte. Então, a gente pode ver que o José Saramago, nesse livro, trabalha a ideia de cegueira para fazer uma grande metáfora à condição humana, sobre as relações de poder, sobre as relações de ética, sobre as ações do ser humano em momentos em que alguma forma de punição não lhe cabe em caso de erros, quando o ser humano se vê desvalido dos seus preceitos morais e até mesmo de uma forma positiva, nos momentos em que a solidariedade das pessoas também prevalece. E então o livro é um enorme apanhado sobre a condição humana. E a grande mensagem, talvez, que fique com esse livro é que talvez essa cegueira ela seja de fato real. Talvez aquilo que ele descreva seja exatamente como nós, seres humanos, funcionamos. O quanto nós não nos comportamos como esses cegos, como pessoas que não se importam com os outros, como pessoas que são capazes de cometer atos imorais ou ilegais, contanto que não exista alguma punição, alguma relação de poder sobre a gente, o quanto essa noção de lei do mais forte ainda permanece nos dias de hoje, o quanto a noção de poder faz com que a gente perca uma relação de humanidade com o próximo e seja capaz de atos de violência. Então, Ensaio sobre a Cegueira é um enorme apanhado sobre a condição humana que o José Saramago traz através de uma metáfora dentro da literatura. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.